boys and girls, how are you? I hope you are all fine. Espero que todos estejam bem. Com esse frio, agasalhem-se e fiquem seguros, ok? Welcome to our English class number 4. Bem-vindos à aula número 4. We're going to talk about simple present with third person, he, she and it. O que é isso, teacher? O assunto da aula de hoje é o presente simples. A gente vai começar agora a trabalhar com terceira pessoa do singular, os pronomes he, she e it, que não tinham aparecido até agora. Os objetivos propostos para esta aula são compreender o uso do tempo presente para a terceira pessoa do singular e prática demonstrando a estrutura na forma afirmativa para os pronomes he, she, it. Desenvolver a prática verbal e escrita através das regras gramaticais na forma afirmativa para os pronomes he, she and it. E desenvolver a leitura e a pronúncia dos verbos no presente simples para a terceira pessoa do singular. Então, olha só, a gente viu nas outras aulas, a gente trabalhou com os pronomes I, eu, you, você ou vocês, we, nós e they, eles e elas. Por quê? Nós não conjugamos verbos na língua inglesa, vocês já viram isso, não é verdade? A gente precisa lembrar apenas de uma forma. Por isso que nós deixamos a terceira pessoa do singular. Essa divisão gramatical, ela é igual na língua portuguesa quanto em todas as outras línguas. Tudo que vocês conhecem de gramática, das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio e assim por diante, numeral, isso tudo existem em todas as línguas, certo? Então, a terceira pessoa do singular, que para nós é ele ou ela, está dividida em 3 na língua inglesa. Olha só, nós temos o he, que é ele, she, ela, e o it, que aplica-se então para objetos ou animais. Ou ainda, nós vamos ver isso mais tarde também, quando nós não tivermos um sujeito na frase, a gente vai precisar colocar o it. Em inglês, precisa ter um sujeito. Por exemplo, está chovendo. Cadê o sujeito? A gente começou com o verbo estar. Então, em inglês, precisa-se que tenha it. It's raining. Ou it is raining, tá? Precisamos. Nesse momento, a gente vai deixar ele, então, como objeto e animal. Vários idiomas têm essa terceira pessoa, esse terceiro pronome para o singular. A língua portuguesa não tem, tem apenas ele e ela. E os objetos e animais também são chamados por esse nome. Então, nós não temos essa divisão, mas na língua inglesa tem. E a gente precisa aprender a trabalhar com ela, tá? Como visto anteriormente, o simple present equivale ao presente do indicativo da língua portuguesa. E o seu uso expressa a ideia de uma ação que é repetida ou usual. Por exemplo, uma coisa que nós fazemos todos os dias. Tomar banho, tomar café da manhã, jantar, são coisas que fazemos todos os dias. A segunda parte do presente simples, do simple present, na forma afirmativa, será com a terceira pessoa do singular. Os pronomes he, she and it. É muito importante que você já tenha memorizado todos os pronomes. Afinal de contas, vocês estão no 7º ano. Vocês já trabalharam no 6º ano inteirinho. E quem estudou na rede municipal de ensino desde o 1º ano, tem inglês desde o 1º ano. Já estudou. Então, já está memorizado. I, you, he, she, it, we, you and they. Já tem que estar todo memorizado, tá? A estrutura das frases no simple present, para a terceira pessoa do singular, he, she, it, continua a mesma. Porém, deve ser acrescentado um S ou um ES ao verbo principal. Por isso que eles 3 vêm separados, porque eles vão fazer a gente prestar muito mais atenção. Nós vamos ter que estar muito ligados em todas as formas, porque as 3 formas vão mudar. Afirmativa, negativa e interrogativa. Elas vão ter as suas particularidades, os seus detalhes. Então, por isso que nós estudamos essas 3 pessoas separadas, porque eles vão exigir de nós muita atenção. Então, olha só. A estrutura da frase vai continuar igual. A gente vai ter o pronome, o verbo mais o complemento.
Só que esse verbo que já vem depois da terceira pessoa, do pronome, vai precisar ter um S. Então, olha o exemplo. She rides a bike every day. Ela anda de bicicleta todos os dias. Vocês estão vendo que quando eu falo eu ando, I ride a bike. Mas com she, a gente vai ter que colocar S. Por que, teacher? Não tem uma explicação. Talvez quem more lá tenha uma explicação mais correta. Só sei que a terceira pessoa é diferente. E nesse momento não adianta perguntar por quê. A gente tem que fazer igual o Dr. Cooper fala. Aceita que dói menos. Então, olha lá. He rides a bike every day. Ele anda de bicicleta todos os dias. Olha lá, tivemos que acrescentar um S ao verbo. John dances hip hop. John dança hip hop. He watches TV on weekends. Ele assiste TV nos finais de semana. Watches, certo? Teacher, por que lá em cima a gente não tinha um pronome? Nós tínhamos um nome. Olha o trabalho que a gente vai ter que fazer agora de prestar atenção e ir com calma para nós transformarmos isso mentalmente. Para daqui a, sei lá, um mês, eu acho, vocês já estarem muito ligados. Se eu trocar o nome John pelo pronome, quem é o John? É essa pergunta que a gente sempre vai ter que fazer. Quem é o John? Trocando o nome pelo pronome. O John, ele é ele, não é verdade? Ó, John é ele. O John, ele. Então, na minha cabeça, ele é he. Portanto, se é he, eu tenho que colocar o E e o S no verbo. No caso aqui, o S só. Dances, certo? Nós vamos fazer isso muitas vezes. Então, aqui foi o que eu acabei de falar. Já que os pronomes he, she, it, os verbos sofrem modificação. Então, abaixo você vai encontrar as regras de escrita para o acréscimo desse S e desse ES. Na hora da pronúncia, na hora de falar, speaking, você quase não vai haver diferença. É o som do S mesmo que vai ser falado. Já na hora da escrita, a gente vai ter algumas particularidades. Então, a primeira regra que seria a geral. A gente vai acrescentar um S no verbo. Então, ó, para o pronome I, vai ficar igual. I like. Eu gosto. Já se aparecer she likes. Estão vendo? Ela gosta. We dance. Nós dançamos. Apareceu o pronome we. He dances. Ele dança. Agora apareceu he. Então, com he, she, it, sempre vou acrescentar um S, tá? Então, via regra geral, vamos acrescentar S. Já os verbos terminados em S, SH, CH, X e O, por causa dessa letra, fica engraçado ou fica até ruim de pronunciar só o S. Então, a gente vai acrescentar um E e um S. E aí vai ficar mais fácil de pronunciar. Então, um exemplo. Se é com o pronome I, é eu, fica tudo igual. I kiss, eu beijo. Estão vendo que ele terminou em S? Agora, se eu falar he kisses. E aí, esse som do E vai ter até um som de I. He kisses. Estão vendo? Não kisses. Kisses. Certo? Conseguiram perceber? He kisses. Ó. They wash. É they. Não mudou nada. Eles lavam. Agora, com he ou she, vamos acrescentar o E e o S. O E e o S. He washes. Ela lava. Estão vendo? She washes. You watch. You, tudo normal. Você assiste. He watches. Ele assiste. Estão vendo? Tenho que colocar, certo? Agora, teacher, no outro verbo, se a gente tiver um outro verbo depois. Não. Nós estamos trabalhando nesse momento com frases com apenas um verbo. Mas vai aparecer frases que tem 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Você só vai colocar o S no verbo que vem já depois do pronome, tá? Os outros vão seguir normal. Outro exemplo. I fix. Eu conserto. Estão vendo que com o I, tudo certo. Agora, com ele, he fixes. Ele conserta. Tivemos que acrescentar um E e um S. E o verbo go, que é o verbo ir, olha lá. We go. Nós vamos. She goes. Ela vai.
O E não precisa ser pronunciado nesse momento, vai direto para o S, ó. She goes, ela vai, ok? Então, sempre, 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 vou pegar no pé de vocês para prestar atenção para o S. Olha como é importante, né, essa diferença. Não é difícil, mas ela exige da gente que estejamos ligados o tempo todo. Nos verbos terminados com Y, tipo o verbo study, que é o verbo estudar, ele precedido de consoante, isso quer dizer que antes dele vem uma consoante, a gente vai eliminar o Y e vai trocar por I, tá? Para daí acrescentar o E e o S. Nossa, teacher, que complicado. Vai exigir atenção. Então, I study. Lembra que com o I tá tudo normal. She studies. Certo? Opa, tivemos um E aqui atrapalhando a nossa história. Eu já vou consertar lá para vocês. É studies, ok? Às vezes o próprio corretor, quando a gente está digitando, ele não quer escrever em inglês, ele conserta para a gente. My parents worry. Os meus pais, eles se preocupam. Meus pais são eles. Lembram de fazer a troca? Nós vamos treinar muito isso. My mother worries. A minha mãe se preocupa. Não tem, teacher, um pronome aqui. Não, temos um nome, a palavra mother. Então, nós vamos ter que trocar. Vou ter que parar e pensar. My mother, minha mãe. Quem é my mother? É ela. Ela quer dizer she. Olha que eu tive que fazer tudo. Aí eu vou saber, então, que não é apenas a palavra worry, e sim worries, certo? Ela se preocupa. My mother worries. Então, essa regra encaixa por quê? O worry vem uma consoante antes. Então, precisamos trocar. Esse daqui é uma exceção, porque olha só. Então, se você prestar atenção que essa é precedida de consoante, no verbo play, também termina em Y. Só que antes desse Y vem uma vogal, a letra A. E aí nós não vamos fazer nada, nós não vamos mudar nada, nós vamos apenas acrescentar o S. Então, olha lá. I play, eu jogo. He plays. Não trocamos nada, porque antes dele tinha uma vogal. No study era consoante, era só para consoante essa regra, tá? They say, eles dizem. She says. Aqui mudou um pouquinho a pronúncia, tá? É says. Então, o verbo say muda a pronúncia para says, quando passado para a terceira pessoa do singular, tá? E o verbo have, das nossas expressões que a gente viu lá na primeira aula, have breakfast, have lunch e have dinner. Para a terceira pessoa não vai ser haves, e sim has. Muda um pouquinho. Esse é o único que vai mudar, tá? Único. Não tem mais exceção nenhuma. É só desse que você precisa lembrar. Traduzindo literalmente, o verbo have é o verbo ter, ou ter que fazer alguma coisa. Nessas três expressões que a gente aprendeu, ele se juntou àquelas palavras e virou uma expressão idiomática. Tem um outro sentido, tá? Então, sempre vai acontecer isso também. O verbo have, o verbo take, o verbo look, todos esses vão depender muito do que tiver depois dele. Eles são um phrasal verb também, que mudou a palavra que vem em sequência dele, muda o significado também, tá? A gente vai ver isso mais tarde. Então, we have, nós temos. Tiago has. Por quê? Teacher, não tem um pronome, mas tem um nome e eu vou ter que fazer a transformação. Vou perguntar, quem é o Tiago? O Tiago é ele. Então, he has, certo? Por isso chegamos à conclusão de que é has. I have breakfast. Eu tomo café da manhã. Lembra que os pronomes I, you, we and they não mudou nada. Os esquisitos, nem são esquisitos, diferentes, são então he e she. Anne has breakfast. De novo, vamos fazer a troca. Anne, quem é Anne? Anne é she. Então, lá na minha cabeça eu mudei. Anne has breakfast. Ela toma café da manhã. Olha outros exemplos. She dances every day. Ela dança todo dia. He goes to school by bus. Ele vai para a escola de ônibus. She has breakfast at 7 a.m. Ela toma café às 7 da manhã. Mary has lunch at the restaurant. A Mary almoça no restaurante. Olha, temos que trocar o nome pelo pronome mentalmente. Quem é Mary? Mary é she.
She has lunch. Então, Mary has lunch, ok? My friend goes to bed late. Meu amigo vai para a cama tarde. My friend. Quem é my friend? Pode ser she ou he. Meu amigo ou minha amiga. Então, por isso, goes. My sister plays with her dog in the park. Minha irmã brinca com o cachorro dela no parque. My sister. Quem é my sister? Yes, my sister é she. Lá na minha cabeça eu troquei. Por isso, my sister plays. Paul watches TV at night. Paul assiste TV à noite. Olha lá. Paul, troquei. Quem é Paul? Paul é he. He watches TV. Paul watches TV. She wakes up early every day. Ela acorda cedo todos os dias. No caso do wake up, o S não vai na preposição. Up aqui seria preposição, seria não, é. Ele vai no verbo, tá? Mas com o passar do tempo a gente também vai aprendendo isso, ok? Ufa! Lembre-se sempre de usar o dicionário físico ou online para tirar as suas dúvidas. O online é mais fácil ainda, porque além de todas as expressões que ele pode trazer para vocês, ele ainda traz o som da palavra. Fica fácil, a gente às vezes esquece, é normal. Ou é uma palavra que tem muita consoante e muita vogal junta. Você pensa, nossa, como que eu vou dizer isso? Vai lá no som que ela ajuda você, tá? Eu sei que é uma parte pesada, porém por isso que a gente estuda separado, porque ela tem muito detalhe. Não é difícil, mas ela vai fazer que você esteja ligado o tempo todo. Se você não colocar o S no verbo, você vai cometer um erro gramatical, não é um erro de escrita. E erro de gramática é mais complicado, ok? Se você precisar, para esse vídeo, volta, assiste de novo e não esquece de fazer a sua tarefa. Como você já sabe, eu não precisaria repetir, mas eu gosto, a sua tarefa é o complemento de tudo que você aprendeu na aula, tá bom? É muito necessário. E stay safe, fiquem seguros, se agasalhem com esse frio todo que está fazendo, tá bom? I see you in the next class. Te vejo na outra aula. Bye, bye!